Lição número 211. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. 191. Sou o próprio Filho Santo de Deus. Em silêncio e com verdadeira humildade, busco a glória de Deus para contemplá-la no Filho que Ele criou como o meu ser. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Essa lição de hoje, ela é um convite ao reconhecimento total da verdade. Qual o reconhecimento? O reconhecimento de que você não é um corpo, de que você não está no mundo e de que você é o próprio Filho Santo de Deus. Essa é a experiência da lição. Esse é o conteúdo, é isso que ela mostra. É um convite realmente ao despertar. É como se estivéssemos até aqui acordando aos poucos, se espreguiçando e vai acordando, vai descobrindo a verdade, vai descortinando a ilusão, mas agora então é chegada a hora de despertar totalmente. E eu estava agora lendo essa lição e eu lembrei de duas coisas que passaram aqui, sabe? Eu acho até que vai ser legal nós olhar, vou falar sobre isso. É legal, eu acho que vai ser legal para esse despertar realmente, né? Já que é hora de despertar, talvez isso faça sentido para esse despertar totalmente, para acordar mesmo. Então, pode ser que essas duas coisas que eu vou falar aqui sejam como aquele balde de água fria, sabe? Que é jogado para te acordar. Seja então, quem sabe, como esse balde de água fria jogado aí em cima das suas crenças, em cima das suas convicções, das suas certezas, daquele aprendizado que já falamos aqui, né? Mas é jogando um balde de água fria que a gente acorda, né? Então vamos lá. A primeira coisa que me veio aqui lendo essa lição é aquela passagem que é bem conhecida de Isaías, né? Isaías 53. E ele fala lá, fala que ele foi desprezado, rejeitado, foi um homem de dores, sem estima, oprimido, afligido, veio como uma raiz em terra seca, sem beleza, sem formosura, ficou calado como uma ovelha pronta para ser morta, sacrificada, sem dar uma só palavra, sem se defender, tomou toda a iniquidade para si. Lembra desse versículo? É uma passagem que fala da rejeição, que fala da humilhação, das dores, do castigo. E que nós, a humanidade aqui, sempre nós interpretamos esse texto como se isso estivesse falando do Cristo, estivesse falando do Filho de Deus. Nós interpretamos isso como se esse texto estivesse falando da criação de Deus, daquilo que é imagem e semelhança de Deus. Interpretamos que o Filho de Deus, ele veio passar por essas coisas, que o Filho de Deus nasceu para isso, que ele é sofredor, que o Filho de Deus é injuriado e humilhado. E se você só olhar para tudo isso que eu estou falando agora, você vê que essa não é e nem pode ser a imagem, o reflexo do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, é como o seu Pai, é imagem e semelhança do Pai. Falar que o Filho de Deus é esse sofrimento todo, é essa dor, é essa agonia, é dizer que o Pai é isso, e isso é uma ofensa a Deus. Esse versículo, ele não fala do Filho de Deus. Ele não fala da criação de Deus. Esse versículo fala do que eu penso que eu sou. Se você olhar aí, agora, para as suas sensações, para aquilo que você pensa que é, pode ver, não tem aí um senso de rejeição, de humilhação, de coitadismo, de sofredor?
Eu sou fraco, eu sou um ser esquecível, lamentável, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu não consigo. Eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, né? As pessoas me odeiam. Não tem essas coisas? Tem. Então, esse versículo fala disso, fala da humanidade, fala do mundo, fala do sonho, fala da ilusão. Ele fala do que não é o Filho de Deus. Ele fala do que não é a criação de Deus. Esse versículo aí representa o sonho, representa essa consciência de existir separada de Deus. Representa este outro ser, essa outra vida que não é a vida de Deus, em Deus, com Deus, mas uma vida, uma existência onde pode se sofrer, onde as coisas começam e terminam, elas têm fim, elas mudam, elas oscilam, elas vêm nesse mundo para se sacrificar, para passar por problemas, para sofrer e para morrer. E eu estou falando isso hoje porque é preciso acordar, despertar mesmo. Isso que eu estou dizendo é muito lógico, é muito simples, é só olhar e ver. É por olhar sem querer ver que continuamos dormindo e sonhando com o que não existe. É por causa dessa interpretação de que o Filho de Deus é sofredor, é injuriado, injustiçado, é fraco, é coitado, que tem que se doar e sofrer mesmo, que não conseguimos despertar. Porque o despertar é simplesmente reconhecer que eu sou a grandeza, eu sou a totalidade, eu sou tudo e não um corpo limitado, incapaz, pequeno, fraco, que sofre, que morre. Porque eu nunca me tornei o sonho, porque nunca existiu uma outra existência que não seja Deus. Aqui no texto da lição diz que é com verdadeira humildade que se desperta, que é buscando a glória de Deus, que é buscando contemplar a glória em si mesmo, isto é, no ser que compartilhamos com Deus, que é extensão de Deus, que é como Deus, imagem e semelhança de Deus. Só que humildade dentro do sonho é uma coisa, não é? Humildade no conceito do mundo para os personagens é ser fraco mesmo. É dizer que você estava errado, é ficar quieto. É tudo isso aí que você já sabe, né? Que é esse conceito de humildade no mundo. Mas para o despertar, para a ressurreição, para a verdade, humildade é reconhecer a sua grandeza, é assumir a glória de Deus. E isso é o despertar. É reconhecer que não tem separação, que não tem uma outra vida a parte de Deus, que a única realidade é Deus. É reconhecer que não tem duas existências, duas vidas, dois seres. Só tem o que é, só tem Deus. E aí tem essa outra coisa que me veio aqui, né, que é essa segunda coisa, que é sobre o quê? É sobre o diabo, é sobre o diabo e o inferno, né? Muito se fala do diabo nas igrejas, né? Nas igrejas e fora das igrejas também, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar se fala muito do diabo, assim como do inferno. Então, o diabo ele é sempre visto como um personagem ruim, malvado, que ele faz tramóias, né? Porque ele quer o teu mal, ele quer acabar contigo. O diabo quer te ver sofrer, ele quer te matar, ele quer te levar para o inferno. E o inferno é aquele lugar que é a casa do diabo, né? É um lugar de dor, de angústia, de sofrimento. Só que o diabo, ele não é um ser, ele não é um personagem malvado que quer o teu mal. Diabo é este ser que Isaías está falando no capítulo 53 e que as pessoas entendem e interpretam que é o Filho de Deus. Ou seja, diabo é o sonho do sonhador.
Diabo é a humanidade, é o ser separado de Deus, é a vida que não é a vida de Deus. E ser separado de Deus é estar no inferno, porque ser separado de Deus é viver um estado de lamento, de dor, de angústia, de agonia, de depressão, sofrimento, de culpa e de medo. É ser atacado, é ser vulnerável, é morrer. Isso é estar no inferno. E a escolha, por isso, é ser o diabo. Então você pode ver que diabo é um sonho, é uma ilusão apenas. Que inferno é o sonho, é este sonho, é essa ilusão. Não existe, não é real, é apenas uma ilusão. Então, veja que o Filho de Deus não era Jesus. Jesus era alguém aqui como nós. Era um fragmento dessa consciência que tomou uma forma. E ele demonstrou tudo isso que eu estou dizendo. Ele demonstrou essas três fases, né? O estar dormindo e sonhando, estar acordando e o despertar. Ele foi símbolo da humanidade, ou seja, símbolo do sonho, né? De estar dormindo. E aí, conforme ele foi crescendo, ele foi acordando e fazendo esse percurso de consciência que nós estamos fazendo agora, que é de questionar a ilusão e ir recordando aos poucos da única verdade. E aí depois, lá quase no fim do seu ministério, veio a terceira fase, que é o despertar. Quando ele já tinha se identificado totalmente com o Pai, sendo um com o Pai, existindo em Deus, sendo a totalidade e não mais um corpo. Ele já tinha plena consciência de que era o Cristo, a criação de Deus, e não Jesus, e não um homem, e não o corpo. E esse despertar, ele foi simbolizado também ali na ressurreição, quando ele deixou realmente o corpo, né, o mundo, e continuou existindo na totalidade. Só na verdade e não mais em um sonho, né? O percurso de Jesus que ele demonstrou, né, foi isso, né? Depois, até mesmo ali na morte, na própria morte e ressurreição, ele demonstrou também essas três fases, né? De dormir, de ir acordando e o despertar, né? E essa lição de hoje, ela é o convite a esse despertar. Nós estávamos dormindo, completamente iludidos, identificados com o sonho e começamos a acordar. Às vezes com bastante preguiça, não querendo muito, mas começamos a acordar. Até se você for ver aí na sua experiência humana, que é dentro deste sonho, quantas vezes você já não foi chamado para despertar? Quantas vezes você já não foi acordado? Eu lembro que um dia, não muito tempo atrás, eu fui numa igreja católica e igreja católica está sempre aberta, né? Então eu fui lá, e geralmente eu entro numa dessas igrejas e eu me sento bem ali atrás, naqueles bancos bem no final assim, e eu fico dali olhando a decoração, a arquitetura, as pinturas, as imagens, eu fico admirando porque é uma construção bonita, né? É uma arquitetura que chama a atenção e eu fico olhando. Mas naquele dia eu senti um convite que vinha de mim mesmo, né? Que eu deveria me entregar para Deus, me dar por inteiro a Deus, ser de Deus. Era um chamado como se eu tivesse nascido para Deus e não tinha outra escolha. E claro que depois disso, né, teve uma interpretação da minha parte em cima desse convite de despertar, né? De que eu deveria me envolver com as coisas de Deus, da igreja. Então, toda essa interpretação aqui que a gente faz dentro do sonho, né? De quem está sonhando mesmo, né? E isso tudo faz parte da ilusão, do sonho. Mas o que eu quero dizer é que esse convite, né? Já foi um convite para o acordar, para o despertar.
sabe? Isso já é o ir se acordando, já é ir se lembrando que você não é esse corpo e que você é um com Deus. Já é um convite para assumir essa verdade, sabe? E eu sei que você já foi acordado várias vezes também. Você já recebeu vários convites para o despertar. A própria vontade de buscar uma religião para encontrar Deus, seja a religião que for, a própria disponibilidade de estar semanalmente em uma igreja, ou então estar buscando de alguma forma Deus, até mesmo escutando essas lições, se você tem acompanhado. Então, não importa como isso vai acontecer, esse despertar, mas está acontecendo agora em todos nós. E um parêntese aqui, né? Claro que não é em nós pessoas, mas na mente. É este observador que está acordando, que está se desidentificando do sonho e despertando para a realidade que nunca mudou. E esse é o convite da lição de hoje. É reconhecer que isso tudo é um sonho e não a realidade. É reconhecer que você, observador do sonho, é o Filho Santo de Deus. E tudo isso que parecia ser a realidade, ser a vida, ser a existência, é só um sonho, não está acontecendo na verdade. Com a experiência da lição de hoje, fica bem claro para esse observador que isso que a gente parece ver aqui, né, que parece estar acontecendo, que é o sonho. Por exemplo, eu olho esse corpo, né, eu olho aqui, tem um celular, tem uma mesa, tem uma porta, as paredes, uma casa, né? Tudo isso é o sonho. Este observador consegue olhar sem se identificar. Ele consegue olhar sabendo que é o sonho, está fora dele, é o sonho, né? E ele está fora disso, ele está na totalidade, sendo o que sempre foi, sendo imagem e semelhança de Deus. Então, o convite de hoje tá bem claro, né? O convite é: desperta tu que dormes. É hora de reconhecer a verdade. Chega de ilusão, chega de dormir, chega de sonhar, é hora de despertar. Esse é o convite da lição de hoje.